Olá galera, meu nome é professor Luiz Mar. Nesta videoaula iremos falar sobre o cálculo do salário utilizando textbox, switch case e if else. Iremos criar o nosso projeto utilizando o Visual Studio. Iremos em arquivo, novo, projeto, colocaremos o nome de cálculo salário, o nome da nossa solução SL cálculo salário, selecionaremos a pasta para salvar o nosso projeto. Na parte superior esquerda nos atentaremos para selecionar Visual Studio, Windows, aplicativo de Windows Forms. Ok. Nosso projeto consistirá em 8 etapas. A primeira é criar um projeto. Utilizaremos essa sequência aqui: criar um projeto, um formulário, um Dropbox para os dados a serem digitados, botões de dados calculados, os rótulos, caixas de texto. Temos 2 parâmetros obrigatórios para que nosso projeto funcione da forma correta: criar os botões para calcular as finanças, um botão limpar e um botão sair. Temos uma observação que eu coloquei, que é muito importante para que o nosso projeto funcione e você entende de que forma ele funciona, né? E aqui nós temos o que o nosso projeto pede. Criamos o projeto, vamos nomear o nosso formulário, lembrando que o nosso formulário inicia pela sigla FRM. Então iremos colocar o nome de FRM principal para a propriedade name do nosso formulário. No campo text utilizaremos o nome cálculo do salário. Percebam que o nome foi alterado na parte superior. Ok. Agora iremos arrastar uma label, propriedades, na propriedade text colocaremos cálculo de salários. Na propriedade fonte aqui eu vou mudar, não é obrigatório, cada um faz do jeito que achar mais interessante. Vou alinhar, formatar, centralizando o formulário. Alinhar horizontalmente para ficar no centro. Primeiro ele pede aqui os rótulos para nome, setor, data de admissão, idade, salário e sexo. Distribuir isso aqui de forma
igual. São os rótulos que o nosso programa pede. Não precisa a gente preencher a propriedade label, a propriedade name, porque não utilizaremos não precisaremos identificar essas labels, apenas para dar nome às caixas de texto. Iremos mudar apenas a propriedade text, nome, setor, data de admissão, idade, salário base, e sexo. Selecionamos todos eles e iremos alinhar à esquerda. Perdão, à direita. Nosso projeto pede que crie um group box. Depois do formulário, criar um group box. Antes de ter criado as minhas labels, era para mim ter colocado o group box, mas não tem problema, eu posso arrastar agora meu group box. Ele ficou na frente dos meus controles label, mas eu posso selecionar com o botão direito do mouse e trazer para enviar para trás. Agora sim. Ele terá o nome da propriedade text do meu group box para dados do funcionário. Ok. Agora iremos arrastar os text box. Alinharemos ao centro da nossa label. Ok. Mais uma label, mais um text box para o setor, outro para a data da admissão, outro para a idade, outro para o salário base e outro para o sexo. Ok, criamos aqui os nossos rótulos e nossas caixas de texto para nome, setor, data de admissão, idade, salário base e sexo. Vamos agora arrastar os botões, né? O botão
vamos nomear nossos controles textbox. Na propriedade name do meu textbox, nome vai ser txt nome. Minha caixa de texto do setor é txt setor. Da data de admissão, txt dt admissão. Caixa de texto idade, txt idade. Caixa de texto salário base, txt salário base. E por último, txt sexo. Após nomear as caixas de texto, vamos arrastar os botões. São 3 botões. Cria um botão, coloca mais ou menos no tamanho que você quer, depois você dá Ctrl C, Ctrl V. Seleciona os 3, quando você vai alterar propriedades incomuns, por exemplo, eu vou alterar aqui a propriedade fonte, vou botar negrito. Tá aqui 10. Então, alterar a propriedade que não é comum a todos. O botão na propriedade name utilizaremos btn por padrão para nomear os botões, btn calcular. E na propriedade text calcular. Nosso segundo botão será o botão limpar. Na propriedade text, na propriedade name, btn limpar. No botão 3 será sair. E na propriedade text sair. Na name é btn sair. Desculpe. btn sair e na text sair. Depois de criado as labels, os textbox e os botões, agora iremos arrastar mais uma label. Essa label ficará invisível para nosso usuário. Iremos mudar a propriedade name dela, pois teremos que identificá-la dentro do nosso projeto. O nome dela será então lbl mensagem. E na propriedade text apagaremos o que tiver dentro dela. Assim ela ficará dessa forma para nós. Agora vamos codificar os nossos botões com 2 cliques em cima do botão calcular. Criamos o evento clique no nosso botão calcular. E agora vamos à resolução do nosso problema. O nosso problema, ele pede primeiro que o nosso auxílio saúde será de R$150 para todos os funcionários que tenham menos de 50 anos. Para os outros funcionários a gratificação será R$200. Se o funcionário for mulher, ganhará uma gratificação no auxílio saúde de R$50. Perceberemos também que para a resolução do nosso problema temos essa seguinte observação a fazer. O salário base é o valor em carteira,
ou o valor inicial. O salário bruto é o salário base mais benefícios, né? Por exemplo, vale transporte, vale alimentação, gratificação, etc. O salário líquido é o salário bruto menos os descontos, e os descontos são aqueles, por exemplo, o INSS, o imposto de renda, adiantamentos, pensão que é descontado em folha, etc. O INSS é calculado sobre o salário base e o imposto de renda sobre o salário bruto. São essas observações que o nosso programa, que nós precisamos saber para o pleno funcionamento do nosso programa. Vamos trabalhar nessa primeira questão, onde fala sobre auxílio saúde. Vamos lá. Vamos fazer um método para identificarmos o valor que cada funcionário receberá de auxílio saúde, né? Vamos criar um método chamado auxílio saúde. Então aqui fora do nosso evento clique, iremos criar um método para que quando chamarmos dele dentro do nosso evento clique, nos traga a informação que desejamos. Como não estamos falando em valores, o tipo de dados do nosso método deverá ser decimal, pois trata de valores e o retorno que ele tem que nos dar é o valores em dinheiro. Então, public decimal, pois ele deve retornar, senão seria void. O nome do método, o método que eu utilizarei será o nome do benefício que o trabalhador ali terá, o nosso funcionário, que é auxílio saúde. Abre parênteses. Para a gente calcular o auxílio saúde, precisamos de dois parâmetros, ok? Primeiro é a idade, porque quem tem menos de 50 anos ganha um valor diferenciado. E o sexo, pois se for mulher, ganha além dos R$150, se tiver menos de 150 e mais de 50 anos, 200, ganha uma gratificação de R$50. Então precisamos de dois parâmetros. Um é a idade e o outro é o sexo, para obter o valor. Então vamos lá. String sexo e int idade, pois iremos trabalhar com cálculo em cima da idade, então deverá ser do tipo inteiro. Perfeito? Bom, deveremos retornar aqui o valor dessa gratificação, então iremos criar uma variável, né, para retornar. Então aqui iremos return decimal gratificação recebe 0. Bom, vamos simplificar para melhor entendimento. Vamos criar uma variável que deverá ser retornada gratificação. Vamos iniciar essa variável em 0 e depois iremos retorná-la. Ok. Bom, vamos utilizar o if para saber se o sexo é masculino ou feminino, né? O sexo será digitado lá na nossa caixa de texto, na nossa camada de apresentação. Se sexo é igual a F de feminino, utilizará
tal situação. E o se não é outra situação. Dentro do nosso primeiro if, identificando se for feminino, então teremos uma outra situação. Se a idade for menor que 50, a gratificação recebe R$200, ou seja, recebe 200. Por quê? Porque no nosso programa dizemos que todos os funcionários que tenham menos de 50 anos recebem R$150, ok? Mas se for mulher, ganha uma gratificação de 50 com 150, R$200. Por isso coloquei, se for mulher, entra no laço, e é a condição de que se for menor que 50, a gratificação passa a valer R$200, que é 150 mais 50, certo? Se não, ou seja, ela tem mais que 50, a gratificação passa a ser 250, pois se ela for mais que 50, não entra nessa aqui, vai entrar uma outra que para os outros funcionários a gratificação é 200, quem for mais de 50, e no caso de mulher mais R$50, então 200 com 50, 250, perfeito, ok? E no nosso else, no caso, se não é mulher, é homem, temos a mesma situação. Se a idade for menor que 50, quanto que ele leva? R$150. Mas se for maior, no caso else, ele leva 200. Ok? Ele leva 200. E aqui a gente retorna a nossa gratificação quando invocarmos o nosso método auxílio saúde. Vamos colocar aqui método auxílio saúde, ok? Nosso método auxílio saúde. Vamos criar bom, o primeiro ponto é o auxílio saúde. Então vamos codificar. Bom, precisaremos declarar uma variável para receber o nome do trabalhador, né? String nome recebe txt nome.text. Outra variável deveremos declarar é o valor do salário inicial, que é o salário base. Então decimal salário base recebe, teremos que converter, pois tudo que vem da camada de apresentação vem como string, então vamos converter para convert to decimal. Agora iremos chamar o campo salário inicial, txt salário base .text. Teremos também um outro parâmetro para vir para nossa variável, data de admissão. Então vamos lá, string dt admissão recebe txt data de admissão com text. Ok, outra é a idade. Como iremos trabalhar com cálculo, então é do tipo inteiro, int idade recebe txt idade text.
também o setor. String. Opa, deu um erro aqui em cima. É porque eu tenho que converter para inteiro, ok? Eu posso converter com int parse, né? Que o parâmetro é string, ok? Ou posso converter também com convert to int 32, ok? Aqui testei idade com text. As duas formas estão corretas. Vamos deixar do jeito que está ali. Agora o setor, o string setor é igual txt setor ponto text. Bom, essas são os parâmetros que eu preciso receber: nome, setor, data de admissão, idade, salário base, sexo. Faltou mais alguma? Nome, setor, data da admissão, salário base, faltou o sexo. String sexo recebe txt sexo ponto text, ok? Então tá aí nossos campos trazidos para nossa codificação. Primeiro passo nosso lá é o auxílio saúde, né? Vamos trabalhar isso aqui para dentro do nosso programa. Vamos trazer então auxílio saúde. Então vamos comentar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Chama o método auxílio saúde. Ok. Então teremos que fazer o que? Nós teremos que criar uma variável que irá receber o retorno do nosso método auxílio saúde. Como o retorno é decimal, então criaremos uma variável decimal chamada grat auxílio saúde e iremos agora invocar o nosso método que chama-se auxílio saúde. Parênteses, percebemos que ele tem dois parâmetros, um parâmetro do tipo string e outro parâmetro do tipo inteiro. O primeiro parâmetro é sexo, então vamos chamar aqui a nossa variável criada, variável sexo, que recebe o nosso text box digitado lá na nossa camada de apresentação, ok? Vírgula. Outro parâmetro agora que precisamos informar é a idade do tipo inteiro, e a gente já criou aqui uma variável chamada idade que traz lá da nossa camada de apresentação. Então, idade chaves, abre e fecha, que é o bloco de código. Perdão, não tem chaves, apenas estamos invocando o nosso método e não criando. Então eu criei uma variável, essa variável recebe o nosso método que precisa de dois parâmetros. Esse método é o nosso método auxílio saúde, que retorna o valor da gratificação do nosso auxílio saúde, ok? Agora vamos resolver a letra B do nosso problema. A letra B do nosso problema é a seguinte: o vale transporte será de R$ 250 para os funcionários do setor de administração, R$ 200 para os funcionários da linha de produção, R$ 150 para os funcionários do RH e de R$ 100 para os funcionários do financeiro, ok?
Eu coloquei aqui, ó, que os setores são administração, produção, RH e financeiro, porque esse será o parâmetro informado pelo usuário na camada de apresentação para o campo setor. Ok? Então vamos resolver essa letra B no nosso projeto. Então vamos aqui resolver a parte do Vale Transporte. Como é um caso seja administração, produção, RH ou financeiro, vamos utilizar aqui a instrução switch case, ok? E o nosso parâmetro será o setor, ou seja, o que a gente recebe aqui na parte superior aqui, ó, que vem da camada de apresentação. Neste setor é que será digitado ou administração, ou produção, RH ou financeiro. Então, switch setor, vamos logo codificar o default, né? Bom, lbl mensagem.text. Default é caso nenhuma das condições nos atenda, né? Vamos codificar por último o default para ficar mais fácil o entendimento. Vamos codificar logo o case, que é caso o que foi digitado lá seja administração, lá o salário base, que é o que já foi recebido aqui, ó. O salário base receberá salário base mais, bom, quem é da administração recebe R$250, ok, 250, break, ou seja, se ele atender esse caso, ele para o processamento e sai desse laço. O laço é esse do switch, ok? Mas case não seja administração, seja produção, salário base recebe salário base mais R$200, break. Mas se não for, caso seja RH, salário base, ó, vou ensinar aqui para vocês aqui uma simplificação, mais igual 150. Esse mais igual substitui isso aqui, ó, salário base é igual salário base mais 200. Quando vem o mais, significa que essa expressão mais significa que vai repetir o nome anterior mais o que está trazendo depois do sinal de igual. Então isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ok? É uma simplificação, tem o mesmo valor. Significaria dizer que salário base é igual salário base mais 150. Essa expressão é a mesma coisa dessa expressão, ok? Vamos lá, break. Vamos para o último caso, caso não seja RH, seja financeiro, mais salário base mais igual R$100. Essas são as condições, break. Daí então, se não for nem esse caso, nem esse caso, nem esse e nem esse, aí
por padrão, eu devo informar o usuário alguma coisa. No nosso caso, vamos pegar nossa label lá que está oculta, LBL mensagem, e diremos ao usuário o seguinte: o setor ou os setores devem ser administração, RH, financeiro ou produção. Essa informação eu devo passar ao meu usuário. Vou dar um barra-n aqui. O barra-n ao contrário traz o que foi digitado depois aqui para debaixo do OS. Então, barra-n, digite corretamente uma das opções. Ok. Vamos passar essa informação para o nosso usuário. Vou aumentar um pouco aqui a fonte para ficar mais fácil aqui de visualizar. Ok. Vamos concatenar aqui para ficar mais fácil a visualização. Ok. Os setores devem ser administração, RH, financeiro, produção. Digite corretamente uma das opções. Break. Ok. Então aqui a gente sai do laço após o padrão, caso não seja atendido nenhuma dessas condições, certo? Assim a gente atende o nosso vale transporte, ou seja, ele vai somar com o nosso salário base. Perfeito? Agora iremos atender a nossa parte C. Nossa parte C diz que a previdência é 11% para todos os funcionários. Perfeito? Né? Já adicionamos o vale transporte ao salário. Agora iremos fazer a parte do INSS. Bom, a previdência é, como lá fala, de 11% e é sobre o salário base. Então vamos comentar aqui previdência social, INSS. Vamos criar uma variável chamada decimal desk de desconto ou desconto INSS, que vai receber como é que calculamos a porcentagem de 11% sobre o salário base. Pegamos o salário base, ok, vezes 11%, vezes 11, aliás, perdão, dividido por 100. Assim conseguimos chegar ao valor do desconto de 11% sobre o salário base do INSS. Ok? Então, dessa forma atendemos aqui nossa letra C, que é o desconto de 11%, né, sobre o salário base. Desconto de 11% sobre o salário base do INSS. Ok? Agora temos aqui o desconto do imposto de renda, que tem 4 faixas: 0% até 1.700, ou seja, ganhou acima de até 1.700 não desconta nada. 7,5% para quem recebe até 2.000, 15% para quem recebe até 3, 22% para quem recebe até 4.000 e 27% acima de 4.000. Ok, vamos criar.
Vamos criar um método, né? Um método para fazer essa decisão, tomar essa decisão. Então vamos criar um método chamando, tem um método lá em cima, abaixo desse método aqui, método calcular imposto de renda. Ok. Bom, eu devo retornar qual a porcentagem que o meu funcionário terá de desconto na sua folha de pagamento. Então, com um valor quebrado, pode ser 7,5%, igual informado lá, né? Ou 15, ou 22, ou 27, então vamos utilizar decimal. Então o retorno deverá ser decimal também. Então, public, retorno, como tem retorno, então tem que dizer o tipo de dado, então decimal. O nome do nosso método, calcular IR, ou imposto de renda, tanto faz. Vamos simplificar, vamos ficar muito extenso. Calcular IR, abre parênteses. Bom, para a gente calcular o nosso imposto de renda, temos que saber qual é o salário bruto. Abre e fecha. Conforme o nosso enunciado. Lembra que o nosso enunciado eu coloquei aqui em cima? Ó. O INSS é calculado sobre a base e o imposto de renda sobre o bruto. Então a gente precisa de um parâmetro, né? E esse parâmetro é o salário bruto. Vamos lá, vamos criar uma variável para ser retornada. O nome da nossa variável será IR, de imposto de renda. Vamos iniciá-la com 0. Ok. Vamos retornar ela aqui só para sumir esse verdinho. Ok. Então vamos lá. Se lá está falando que se a pessoa receber até 2.000, é 7,5%, né? Então, se o salário bruto for maior que 1.700, né? E o salário bruto for menor ou igual a 2.000, então esse imposto de renda tem um desconto de 7,5%. Como é decimal e nós temos aqui uma casa decimal, nós utilizaremos a letra M maiúsculo para dizer que há uma casa decimal à esquerda, se deslocando para a esquerda. Ok? Se o salário bruto for maior que 2.000, né, e salário bruto for menor ou igual a 3.000, então esse imposto de renda recebe o valor de 15%. Se o salário bruto for maior que 3.000 e menor ou igual a 4.000, então ele recebe 22%. Ok?
Se não, ele recebe %27%, certo? Bom, já sabemos qual é o valor da porcentagem do nosso imposto de renda. Então, vamos retorná-lo, né? Vamos retornar o valor do nosso imposto de renda. Então, a nossa variável IR recebe, para calcular o valor do nosso imposto de renda, pegamos o salário bruto vezes o valor do imposto de renda, ou seja, o valor escolhido por uma dessas opções, ó, ok? E divide por 100, que aí nós conseguiremos chegar ao valor em espécie do nosso imposto de renda. Perfeito? Bom, vamos ok. Então, imposto de renda, o cálculo para receber o valor é salário bruto vezes o valor da porcentagem do imposto de renda dividido por 100. Aí achamos o valor do nosso imposto de renda. E aqui retornamos o imposto de renda. Ok, nosso método está pronto de calcular o imposto de renda. Dentro do nosso programa aqui iremos invocá-lo, chamar o nosso imposto de renda. Ok, imposto de renda. Ah, tá, outra coisa, como a gente tem que calcular aqui o salário bruto, vamos logo trazer aqui o nosso salário bruto. Vamos logo calcular o nosso salário bruto. Então vamos aqui, salário bruto, né? Que é o que? Igual que salário base, salário base mais benefícios, né? Então vamos criar aqui nossa variável chamada decimal salário bruto, que recebe o que? Nosso salário base mais nossa gratificação, no caso aqui do auxílio saúde, certo? Qual é a gratificação que a gente tem? Vamos verificar. Nós só temos essa gratificação, né? Que é o vale transporte. Ele é adicionado ao salário base. Ok? A previdência é desconto, o imposto de renda é desconto. Então, a gratificação nós temos apenas no auxílio saúde, quando for mulher desconto R$100 ou mais. E o vale transporte, ele é adicionado ao nosso salário base. Ok? Então, criamos aqui nossa variável chamada salário bruto, que recebe o salário base, mais benefício. O benefício que a gente tem no nosso programa aqui é a gratificação do auxílio saúde, que é calculado aqui dentro. E o nosso imposto de renda, que também tem como parâmetro o salário bruto. Vamos agora para o nosso imposto de renda, né? Vamos calcular que é o nosso próximo passo.
Já calculamos o vale transporte, agora já calculamos também a previdência, agora vamos calcular o nosso imposto de renda. Previdência, o salário bruto para a gente descobrir, pois é parâmetro para nosso imposto de renda. Imposto de renda. Vamos criar uma variável chamada decimal valor do imposto de renda. E vamos chamar o nosso método, né, que é chamado calcular IR. Esse método ele tem apenas um parâmetro do tipo decimal, que é o salário bruto. Então vamos chamar aqui, vamos passar como parâmetro a nossa variável chamada salário bruto. Ok? Está aqui a nossa variável salário bruto, que recebeu o salário base na gratificação. Nosso método calcular imposto de renda, que recebe como parâmetro o salário bruto, que é essa mesma variável que recebeu essas duas outras variáveis, né? Aqui em calcular imposto de renda, ó, ela recebe o salário bruto, trabalha aqui dentro dessas condições e retorna uma variável do tipo decimal. Ou seja, aqui vem apenas o resultado do cálculo feito lá e passa para essa variável, ok? Agora vamos calcular o que? Vamos voltar para a nossa atividade. Já calculamos o imposto de renda, então vamos finalizar trazendo o valor aqui do salário líquido, que é a diferença entre o acréscimo e o desconto. Perfeito? Vamos calcular então agora o que? O desconto, né? Total dos descontos. Bom, vamos criar uma variável do tipo décimo, porque nós estamos tratando de valores, chamado descontos. Essa variável já recebeu os descontos. Quais descontos nós temos no nosso programa? Temos apenas dois descontos, que é o desconto do INSS, né, e o desconto do imposto de renda. Vamos somar esses dois valores, que são os valores dos descontos. Então o valor total do nosso desconto é o valor somado do imposto de renda com o INSS. Agora sim vamos ter o nosso salário líquido, né? Salário líquido, que é o que? Igual que é o que? Que é o salário bruto menos os descontos. Então vamos criar uma variável chamada decimal salário líquido, que receberá o salário bruto menos os descontos. Ok? Desconto aqui, esse que é a soma dos dois, o imposto de renda e o INSS. Então é o salário bruto menos os descontos. Ok? Depois de receber esse valor do salário líquido, vamos mostrar ao nosso usuário, né? Vamos chamar a nossa label lá, chamado LBL mensagem.text, e vamos dizer o seguinte: funcionário aqui é uma transforma em string na nossa tela. Vamos concatenar funcionário, nome do funcionário. Vamos quebrar essa linha, barra N ao contrário. Vamos debaixo do F lá do funcionário, vamos botar idade, 2 pontos, espaço, concatena de novo para a idade. Vamos concatenar para passar para a linha de baixo. Vamos dar uma barra N para quebrar essa linha. Barra N, sexo. Ou podemos continuar aqui também, viu, gente? Não tem problema nenhum também não, viu? Aqui, ó. Barra N, sexo, espaço,
concatenar para a variável sexo, que é a que recebe lá em cima, ok, barra N, que é para ir para debaixo da letra S lá do sexo, data, admissão, concatena para dt admissão, vou jogar para cá agora, barra N setor, vamos concatenando um item por item para ficar da forma que fique todos um debaixo do outro. O salário líquido a receber, B, salário líquido. Perfeito. Aqui mostramos, né, para o nosso usuário nossa mensagem, ok? Assim a gente termina codificando o nosso botão calcular. Vamos codificar aqui o nosso botão limpar. Vamos criar um método chamado limpar. Vamos criar um método, mais um método aqui, método limpar public, limpar, não terá parâmetro esse nosso método, ok, não tem retorno também, então não tem retorno, é void. Esse método irá limpar todos os campos. Então vamos começar pelo nome, txt nome, o text recebe string empty, txt salário básico, o text recebe string empty, e assim sucessivamente com os demais campos. Só esse mesmo. Então esse método, quando invocado, limpará todos os campos, né, das nossas caixas de texto. Então, quando a gente terminar de calcular nosso desconto, vamos invocá-lo, vamos limpar os nossos campos de text box, né? E vamos mostrar as seguintes mensagens para o usuário. Pode ser? Pode, mas é bom. Mas se também der erro, aí não vai, não vai continuar, você tem que digitar tudo de novo. Então, não utiliza. Deixa assim mesmo. Vamos utilizar aqui dentro aqui do nosso limpar, o nosso limpar aqui dentro do nosso botão limpar, no evento clique do nosso botão limpar. Ok? 2 cliques no limpar, criou o método limpar aqui. Certo? E invocamos ele dentro do evento clique do nosso botão limpar. E nós temos aqui também o botão sair, né? Então application.exit, vamos invocar um método aqui chamado application.exit. Esse método, quando invocado, sai da aplicação e libera a memória. Então, codificamos o botão limpar, o botão sair e o botão calcular. Ok? Vamos rodar nossa aplicação, salvar, compilar, compilação bem sucedida, e vamos testar. Iniciar, vamos verificar nome, vamos utilizar um teste aqui,
João Dias, setor administração, igual pede lá um dos 4, data de 19, 12 de 1981, idade 55 anos, salário base R$1.000, sexo masculino. Vamos calcular. Ok, o valor deu R$921, né? R$921. Bom, vamos verificar se essa informação é verdadeira, né? Como que a gente pode fazer? Vamos limpar. Isso aí. Ah, faltou uma coisinha aqui no nosso limpar. Vamos limpar nossa label também. lbl mensagem.text string empty, para quando a gente limpar também limpar na parte de baixo. Bom, vamos fazer o cálculo, vamos depurar.